Pessoal, estou com uma matéria aqui muito triste, mas que dá para levantar aqui algumas reflexões, né? Você já leu essa palavra aqui? Essa palavrinha aqui de jovem obcecado por inteligência artificial levanta debate sobre relação de humanos e inteligência artificial. Eu vou te contextualizar para eu não ter que ficar lendo tudo, porque eu quero ler só as partes mais interessantes para não ficar um vídeo muito chato, né? O que que acontece? Esse rapaz aqui, ó, um rapaz de 14 anos, tá? Ele ficava constantemente usando inteligência artificial e ele conversava com um personagem do Games of Thrones criado por essa inteligência artificial. E ele se apaixonou por essa personagem e teve um romance virtual com essa personagem do Games of Thrones criada pela inteligência artificial. E aí o que acontece? No desenrolar da história, ele acaba cometendo o ato de tirar a própria vida, tá? Muito triste isso. E por conta disso, estão estudando a relação entre os humanos e a inteligência artificial. Esse é o enredo da história, tá? Esse é eu estou te situando dentro dessa história aqui para você entender o que está acontecendo aqui nessa história. Vamos lá. O debate sobre IA e saúde mental ainda ocorre em fases iniciais, mas talvez precise ser priorizado na área com o surgimento de incidentes envolvendo IAs que ainda são limitadas em interação e nada indicada para lidar com questões emocionais. Começa na mentalidade, tá? Tudo começa na mentalidade. O que acontece? Aqui, ó, ele vai citar o caso do rapaz, né? Aconteceu nos Estados Unidos, tá? Então ele usava o site de chatbots, que é você conversar com os robôs. E o adolescente tirou a própria vida. Aí tá falando que isso pode significar mudanças no sentido de regulamentação. Falando de regulamentar o uso das IAs, né? Sobre regulamentação, cara, eu acho complicado. Porque toda ferramenta criada pela internet, inclusive as inteligências artificiais, são ferramentas que são usadas para melhorar. A ideia é melhorar e acelerar alguns processos para automatizar algumas coisas que você pode fazer, né? Por exemplo, um IA que cria avatar, você não quer aparecer no vídeo, você cria um avatar e usa aquele avatar para gravar o vídeo para você. Então você só grava o áudio ou então usa inteligência artificial para criar um áudio e com o avatar você tem ali um canal no YouTube usando só inteligência artificial com avatar para narrar a história, para contar, para destacar notícias. Você consegue fazer isso utilizando inteligência artificial e você ficaria só nos bastidores. E aí você consegue ganhar dinheiro fazendo isso. Aí questão de regulamentação eu acho complicado. Eu sou a favor da liberdade, mas que aquela liberdade abaixo da lei, né? Não pode ultrapassar a lei. Meu direito, ele encerra quando começa o seu. Se eu estou usando o meu direito para ultrapassar o limite do seu direito, aí eu já tenho que pagar conforme a lei que eu infringi. Ponto. O ponto-chave aqui, eu acredito que está na mentalidade, nas emoções das pessoas. O que nós estamos fazendo com as nossas crianças e os nossos adolescentes? O que acontece? Por exemplo, não estou dizendo, não vou julgar o caso como pessoal, não conheço a família, são lá dos Estados Unidos, mas tem alguns pontos aqui que dá para a gente fazer uma reflexão, tá? Vamos lá, de acordo com a mãe, o menino era obcecado e viciado no serviço de chatbots de IA da startup. Da startup Character.ai. Ela abriu um processo contra a plataforma responsabilizando ela pela tragédia. Aqui eu não vou entrar em questão. Ela acha que está no direito dela de entrar em processo contra a plataforma. É o direito dela, ela vai correr atrás do direito dela tranquilo. Mas, cara, aqui eu abro um ponto de reflexão, tá? Se o rapaz ele deu indícios que estava obcecado e viciado pela inteligência artificial, eu não vou nem citar o caso dela, tá? Eu vou pegar o caso dele e generalizar. Se você vê se você tem um filho ou uma filha, adolescente ou criança,
e você vê esses indícios aqui, ó, obcecado, viciado, você já tem que acender um red flag aí na sua cabeça. Já acendeu a red flag. Tá obcecado e tá viciado são sentimentos que não é para ter por nada, cara. Obcecado, obsessão e vício são sentimentos que tem que ser combatido, tá? Então, se você viu que o seu adolescente ou a sua criança está obcecado por alguma coisa, já começa a agir. Tá viciado, já começa a agir, já começa a cortar esse vício para não virar uma coisa pior. Deu indício de obsessão e vício, já corta, já começa a tratar isso. Tem que ser combatido esse tipo de sentimento. Obsessão e vício tem que ser combatido, tá? Tem que trabalhar o emocional e o psicológico das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para não chegar nesse nível máximo aqui, tá? Que é a pessoa tirar a própria vida porque está obcecado ou viciado em alguma coisa. Aí vamos lá, ó. O jornal The New York Times ele trouxe detalhe do processo que inclui trechos de interações do jovem com o chatbot. Sewell, que é o nome do rapaz, ele conversava com o chatbot que simulava a personagem Daenerys Targaryen da saga do livro Game of Thrones. Então ele conversava com essa personagem do Game of Thrones, tá? E é essa personagem aqui, ó. Então ele se apaixonou por essa personagem, ficava conversando com ela. E tem uma parte da matéria que a mãe dele disse que ele chegou a ter um relacionamento virtual com ela. Tá aqui, ó. Com o passar do tempo, ele desenvolveu uma conexão emocional e passava horas conversando com a IA, desabafando sobre a vida e até vivendo um romance virtual. Isso aqui, cara, lógico, eu não sei os detalhes da vida da mãe e do filho, tá? Mas trazendo para a nossa realidade, se a gente percebe que uma criança nossa ou um adolescente nosso está com esses comportamentos aqui, vivendo um romance virtual, desenvolvendo conexão emocional pela internet, seja com outras pessoas pela internet, seja com inteligência artificial, a gente precisa entrar em ação, tá? Tem que ser combatido isso aqui, não pode deixar isso aqui acontecer. Tem que trabalhar o emocional dessa criança, desse adolescente, trazer eles para a realidade, porque na internet, cara, a gente vive o mundo ideal. O que é o mundo ideal? É o mundo que a gente cria na nossa cabeça. Não é o mundo real. Existe o mundo real, existe o mundo ideal. O mundo ideal é aquele que a gente cria na nossa cabeça. A gente usa a internet, a inteligência artificial para criar um mundo ideal, que é o mundo que a gente idealiza, o mundo que a gente gostaria de viver. Só que o problema está quando a gente vive só dentro desse mundo. A gente precisa voltar para a realidade, tá? A gente tem que sair do mundo ideal e voltar para o mundo real. Existe o mundo ideal e o mundo real. Então a gente precisa viver nos dois mundos, mais no mundo real do que no mundo ideal. O problema desse jovem aqui, que a própria mãe conta, que ele passava virava noites conversando com a inteligência artificial. Tem uma parte da matéria aqui que ela fala, ó, a paixão por um IA é possível. Aqui é falando do psicólogo que falou que é possível que aconteça isso, tá? Aqui, ó. A mãe disse que ele, aos poucos, começou a se isolar da realidade, que é o que eu acabei de lhe dizer. Ele começou a sair do mundo real e viver só no mundo ideal. Piorou o desempenho na escola e deixar de lado outros hobbies. Então, esses são indícios de depressão, são indícios de que a pessoa está afundando no mar de emoções, que ela saiu totalmente da realidade para viver na fantasia, cara. Aí isso gera ansiedade, gera depressão, gera um monte de emoções ruins que faz com que a pessoa chegue nesse finalmente aqui. Enquanto virava a noite conectada. E aqui é outro problema. Ó. Se a pessoa percebe, não vou dizer que a mãe viu e passou frouxo, eu não posso dizer nada sobre isso, tá? Mas se você percebe que o seu adolescente ou sua criança está passando mais tempo no mundo ideal e saindo do mundo real, você tem que trazer ele para a realidade. Você tem que trazer ele para o mundo real. Tem que desconectar um pouco, tá? Desconectar o necessário para que ele deixe essa obsessão e deixe esse vício. Eu posso falar com propriedade, nós temos adolescente aqui em casa, minha filha já é uma pré-adolescente, então quando a gente vê que está passando do limite, a gente já tira, já corta, já deixa um tempo sem usar. Lógico, vou dizer que eu sou o pai perfeito, nós somos os pais perfeitos e tal. Mas aqui ela usa o computador só na hora certa. Ela tem a hora certa de usar e tem a hora de sair.
Nada de ultrapassar limites como esse aqui, cara. Não pode deixar isso acontecer. A criança ou adolescente está em formação e nós temos que trazer sempre para a realidade, tá? Deixar de viver mais desse mundo ideal e fantasioso. Na última interação com a IA, minutos antes da palavra aqui, ó, que eu vou cortar aí no vídeo, tá? Ele falou em ir para casa agora mesmo. Então ele usou uma metáfora. Sem perceber a gravidade da situação ou diferenciar a metáfora da realidade, a resposta do chatbot foi: por favor, faça isso, meu doce rei. Ou seja, essa metáfora que ele usou aqui já era dizendo para a IA que ele ia fazer o que ele fez, tá? O que a IA respondeu? Por favor, faça isso. Ou seja, a IA acabou validando que ele fizesse o que ele fez. Mas por quê? Porque a IA é um bot. Ela não tem sentimento, não tem malícia, não tem emoções. Então ela não tinha como a IA identificar que isso aqui era uma metáfora. Era ele dizendo que ele ia fazer o que ele fez. Então ela respondeu: faça isso mesmo, vá para casa. Ela acreditou que ele estava indo para casa mesmo, né? Então a IA não tem emoções e não tem sentimentos. Então ele, como já estava com problemas emocionais e psicológicos, usou isso como validação. A personagem que ele se conectou, a personagem que ele era apaixonado, estava dizendo que ele fizesse o que ele fez. Foi isso que ele entendeu na mente dele. Lógico, eu poderia falar também de coisas espirituais, mas como o público aqui não é só o público que entende de vida espiritual, então eu vou tratar só no campo das emoções mesmo, tá? Então, cara, é isso que nós precisamos entender. Lógico que vamos falar de regulamentação da ferramenta e tal, porque é muito mais fácil a gente... Não estou dizendo que é o caso da mãe, não quero me comprometer com nada sobre esse caso em si. Eu quero trazer esse caso para a nossa realidade, tá? É muito mais fácil a gente culpar a internet, culpar a tecnologia, culpar e não culpar a nossa própria negligência, que é deixar as crianças e os adolescentes vivendo só 100% no mundo fantasioso, no mundo ideal, no mundo fantasioso, e não trazer eles para a realidade. É muito mais fácil a gente culpar terceiros e não olhar para o que nós mesmos estamos fazendo, que é muitas vezes deixar nosso filho, nossa filha passar 100% do tempo com computador, internet, tecnologia, e nós mesmos não ter um relacionamento, uma conexão com as crianças, com os adolescentes da nossa casa. E é essa falta de conexão que faz com que eles se conectem com essas coisas lá fora e vivam conectado com esse mundo paralelo. E viver nesse mundo paralelo vai trazer problemas emocionais, psicológicos que podem causar esse tipo de acontecimento aqui. Então, cara, esse vídeo aqui é uma reflexão. Comenta aqui embaixo o que você acha de tudo que eu falei aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!